Bem, bom dia, pessoal. Então, a aula de hoje, a gente vai fazer uma introdução sobre a disciplina de compiladores, certo? Meu nome é Marcelo, né? Eu sou professor dessa disciplina no Centro de Informática da UFPE. Né? Essa disciplina tem esse código IF 688, tá certo? E tem esse nome Teoria e Linguagem Computacionais, e Teoria e Implementação de Linguagens Computacionais, mas basicamente é compiladores, certo? A disciplina de compiladores. Na aula de hoje a gente vai fazer uma introdução sobre compiladores, certo? Então, a página da disciplina é essa. Então, com esse código, vocês vão acessar, né, esse IF 688, outros materiais, né, incluindo, né, o cronograma de aulas, os slides da gente, tá certo? Né, enfim, banco de provas e assim, enfim, né, tudo vai ficar mais claro lá nessa página, certo? Os requisitos para vocês se sentirem confortáveis no aprendizado dessa disciplina é ter uma boa noção de linguagem de programação, né, e uma boa noção também sobre linguagens formais de autômatos, certo? Que eu suponho que vocês já tenham cursado alguma disciplina de linguagens formais de autômatos, saibam, por exemplo, que é um autômato não determinístico finito, né, um NFA, tá certo? Né, como traduzir isso para um autômato determinístico e assim vai, tá certo? Então, linguagem livre de contexto, que vocês entendam isso aí, tá certo? Então, a gente precisa desse conhecimento para a gente avançar de maneira mais tranquila na disciplina, certo? De toda maneira, a gente vai ver esse material durante a disciplina, vai rever, tá certo? Então, não é para o que eu vou apresentar aqui, não é para vocês aprenderem aquele conteúdo, mas para vocês refrescarem a memória de vocês sobre aquilo ali e, de certa maneira, a gente alinhar o conhecimento, tá certo? Né? Enfim, então, importante vocês entenderem, eu falei, olha, código IF 688 é a disciplina de compiladores. Então, a primeira coisa que vocês têm que saberem, assim, na veia, é o que é um compilador. Então, um compilador é basicamente o nome mais bonito para um tradutor, certo? Mas um tradutor de quê? Uma linguagem, normalmente uma linguagem mais abstrata para uma linguagem mais concreta. A linguagem mais abstrata, normalmente a gente chama da linguagem origem, para uma linguagem mais concreta, que é a linguagem que a gente chama de linguagem destino. Então, aqui vocês estão vendo um exemplo prático disso aí, certo? Então, nesse trecho aqui que está em cima dessas caixinhas, vocês veem um código na linguagem Java, tá certo? Para simplesmente imprimir algo no console, tá certo? Então, é uma classe, né, Hello World, uma função main, e ela imprime na tela uma mensagem uma mensagem hello, tá certo? Olá, né? Então, esse código aqui, ele é passado para, né, um compilador de Java, certo? O que está na caixinha aqui, isso aqui é um compilador de Java, certo? Então, ele recebe como entrada, né, o código Java, que é uma linguagem mais abstrata. Em princípio, o código Java é para ser escrito por um ser humano que compreende, é por isso que precisa ser uma linguagem mais abstrata, para que o ser humano consiga escrever código com maior produtividade, né? Então, a abstração serve para isso, né? E a linguagem destino, o que o compilador produz como saída aqui da caixinha, né? Ele recebe como entrada um código numa linguagem mais abstrata, ele produz um código numa linguagem mais concreta. No caso de Java, né, é o que a gente chama de bytecodes Java, certo? Eu não vou entrar em detalhes sobre o que é um bytecode Java agora, certo? Mas é uma linguagem bem mais concreta, certo? Então, a linguagem de bytecode Java não é para ser interpretada por um ser humano, né? Então, em princípio, quem vai interpretar a linguagem de bytecodes é uma máquina virtual, né? Uma JVM, uma Java Virtual Machine,
tá certo? Então, é uma máquina que interpreta os bytecodes e executa e faz alguma coisa, certo? Então, para quem não está familiarizado, existe essa terminologia em Java, tá certo? Uma JVM é quem executa, de fato, o código Java, certo? Uma JVM, né? Uma Java Virtual Machine. Você precisa de uma JVM, né? Um runtime de Java, né? Normalmente chamada JRE de Java. Tem ali dentro do JRE, inclui a JVM de Java, tá certo? Então, um código otimizado que interpreta, né, os bytecodes produzidos pelo compilador de Java, certo? Esse exemplo aqui, pessoal, certo? Um bytecode de Java são bytes, certo? Você não consegue ler, um ser humano, se abrir um arquivo que é produzido por um compilador, normalmente, né, aqueles arquivos .class que são produzidos, né, uma extensão .class, né, você não conseguiria visualizar, porque são bytes, certo? Então, é por isso que a gente está vendo aqui essa caixinha aqui. Então, o nome disso, curiosamente, é um decompilador. Ele faz o contrário do que o compilador fez. Só que nesse exemplo, né, contrário no sentido, ele está pegando algo que é mais concreto e gerando algo que é um pouquinho mais abstrato, mas não esse tanto abstrato aqui. Ele está saindo de bytes e está colocando aqueles bytes numa representação, né, dos bytecodes que um ser humano ainda consegue ler, porque está, né, num formato textual. Mas isso aqui representam os bytecodes de Java, tá certo? Vocês entenderam aqui, pessoal? Né? Então, alguém tem algum comentário até aqui? Não. Enfim, então a gente segue, tá certo? Então, a mensagem é que o compilador é um tradutor de uma linguagem mais abstrata para uma linguagem mais concreta. Nesse exemplo, a gente está mostrando um exemplo tanto de um compilador quanto de um decompilador. O compilador está pegando a linguagem Java e transformando em bytecodes, em bytes. E o decompilador está pegando aqueles bytes, que é algo muito concreto, que deveria ser interpretado por uma máquina virtual, certo? Mas ao invés de interpretar aqueles bytecodes, ele está decompilando, ele está pegando aquele código mais abstrato, né, mais concreto, e está abstraindo aquele código. Mas não ao ponto de retornar para o código fonte origem, tá certo? Ele está levando aquele código mais concreto para um formato textual que o ser humano ainda consegue ler, tá certo? Então, a parte de baixo, vocês não precisam ler, mas em algum ponto vocês deveriam ser capazes de ler, tá certo? Né? Esses são os bytecodes correspondentes àquele código Java que aparece ali em cima. Enfim, então vocês poderiam perguntar, mas tudo bem, professor, olha, mas onde é que termina a tradução? Se você fala, olha, linguagem origem abstrata leva para uma linguagem mais concreta. E aquela linguagem mais concreta, quem é que interpreta? Tá certo? Quem é que interpreta? Aí eu responderia, olha, no exemplo anterior, quem interpreta é a máquina virtual Java. Aí vocês poderiam perguntar, mas e a máquina virtual Java? Quem é que interpreta ela? Tá certo? Afinal de contas, é uma máquina virtual, né? Um código executável ali. Uma máquina virtual é nada mais do que um código executável. Quem é que está interpretando aquele código da máquina virtual, né? Então, quem está interpretando o código Java, os bytecodes Java? Olha, a resposta é o seguinte, olha, eventualmente, tá certo? Esse processo é interrompido no hardware, certo? Então, o hardware tem lá o seu conjunto de instruções, né? O ISA, né? O Instruction Set, certo? Tem um conjunto de instruções,
né? E o compilador eventualmente vai precisar traduzir para aquele conjunto de instruções. Então, falando de um compilador clássico aqui, pessoal, eventualmente a gente vai ter um componentezinho ali, tá certo? Um componentezinho do compilador que vai traduzir para aquela máquina virtual ali mais interna, que é o próprio hardware, tá certo? O próprio hardware oferece um conjunto de instruções, tá certo? Então, esse processo, né, de tradução para, né, para essa máquina virtual mais interna é chamado de bootstrapping. Bootstrapping, tá certo? Então, em algum momento, você tem que ter algo que funcione, tá certo? Que funcione, tá certo? Então, bootstrapping é basicamente o processo de, olha, eu preciso algo mínimo que faça com que isso aí, que eu consiga traduzir, tá certo? Para uma máquina virtual concreta. Enfim, né? Então, talvez isso fique mais claro de ser explicado olhando para esses diagramas, tá certo? Então, essa notação que vocês estão vendo é chamada de diagrama de Tombstone, tá certo? Do lado esquerdo de cada pecinha de Lego dessa aqui, tá certo? No topo superior, né, no topo esquerdo, vocês olham, vocês veem a linguagem de origem de um processador, de um compilador, tá certo? Então, neste exemplo aqui, tá certo? A linguagem origem seria C. No canto superior direito, vocês veem a linguagem, né, de destino de um determinado compilador, certo? Né? Neste exemplo aqui, a gente chama a linguagem de máquina, tá certo? Então, suponha, tá certo, que seja a linguagem que o teu, tá certo, que o teu hardware reconhece. Então, tem lá o conjunto de instruções da tua máquina. Então, digamos que seja ARM, você tem um processador ARM. Então, tá lá a lista de instruções que o teu processador conhece, tá certo? Então, qualquer coisa que esteja naquele formato está ok. Então, M representa o código que vai ser gerado dentro daquele conjunto de instruções, seguindo aqueles conjuntos de instruções. Seja RISC, tá certo? Seja x86, tá certo? Enfim, independente do conjunto de instruções, tá certo? Então, você gera o código naquele formato. M representa aqui algo como x86, ou como ARM, tá certo? Ou como RISC, seja lá, né? Que conjunto de instruções você tiver. E esse C aqui de baixo representa, pessoal, a linguagem que aquele compilador foi implementado, tá certo? Então, essa caixinha, essa pecinha de Lego que está aqui em cima, é um compilador que foi escrito em C. É um compilador para C, para a linguagem C, e ele gera código de máquina. Então, nesse exemplo, é isso que está acontecendo. Aí você vai para o professor, estou meio confuso aqui, mas como assim? Tá certo? Né? Como assim? Um compilador de C que foi escrito em C. Olha, nada impede. Você poderia escrever o teu compilador de C, ele precisa ser escrito em alguma linguagem, não é verdade? Né? Ele precisa, o compilador em si, o compilador que vai receber, vai traduzir o código .C ali para algo que você vai poder executar numa máquina. Ele vai ter que ser escrito em alguma linguagem de programação, certo? Seja ela C, Java, Haskell, não importa, em alguma linguagem, né, ela precisa ser escrita. Eu estou dizendo para você, olha, aconteceu de CC, entendeu? Aconteceu de CC. Evidentemente que se você escreveu aquele compilador em C, você precisa ter algum outro compilador, né, que receba código em C e gere código de máquina. Afinal de contas, caso contrário, você seria impedido de compilar o teu compilador. Tá? Pessoal, vocês estão entendendo a lógica aqui? Sim, sim. Certo? Então, por favor, me interrompam. Não tem problemas. Eu estou gravando o vídeo aqui, tá certo? Não tem problema, né? Quando é vídeo de aula síncrona,
não tem problema vocês interromperem. Enfim, né? Então, nesse exemplo aqui, então, o cara escreveu o compilador dele em C, esqueça disso aqui, esqueça. É código em C. Se é código em C, o cara precisa ter que compilar aquilo ali, para aquilo ali funcionar. Então, é necessário a existência de um outro compilador, nesse caso, tá certo? Que vai receber código em C. É inevitável isso. Esqueça isso aqui. Se foi código que foi escrito em C, o cara precisa de um outro compilador que pegue o código em C, certo? E gere o código de máquina. Então, aqui vocês estão vendo um compilador que, nesse exemplo, nesse caso, foi escrito em linguagem de máquina, ele recebe código em C e gera código de máquina. Então, aqui a gente está bem, entendeu? Né? Porque a gente terminou o ciclo, quebrou o ciclo, certo? Né? O cara escreveu alguma alma boa, tá? Escreveu um compilador de C em linguagem de máquina, entendeu? Então, esse sujeito aqui que escreveu esse Tzinho aqui, tá certo? Esse compilador aqui, ele escreveu um compilador em C, em código de máquina. O cara foi muito corajoso, bravo, entendeu? Para ter, né, colocar esse esforço, certo? Mas ele fez, certo? E, né, ao final, ele produziu código de máquina, certo? Então, aqui a gente tem um compilador de C, né, para linguagem de máquina. E é um compilador que funciona em linguagem de máquina. Aí você pergunta, mas professor, se ele já tinha um compilador de C, para que ele precisou escrever outro compilador de C? Entendeu? Qual é a lógica disso? A lógica é o seguinte, pessoal. Isso aqui dá muito trabalho. Escrever um compilador de C em linguagem de máquina dá um trabalho miserável. Então, como é que funcionam essas coisas? O cara faz de maneira incremental. Ele pega um fragmento da linguagem C. Na verdade, a rigor, eu não deveria nem chamar isso aqui de C. Isso aqui deveria ser um C menos, tá certo? Um C muito limitado. Mas ainda é um C, digamos assim, Turing complete. Ele pode fazer o que ele quiser com aquele fragmento ali de C, tá certo? Né? E ele conseguiu com aquele fragmentozinho de C, muito limitado, certo? Ele conseguiu escrever aquele compilador em linguagem de máquina, tá certo? Então é um compilador muito pequeno para um fragmento muito restrito da linguagem C, né? Então, a partir dali, o cara conseguiu escrever um compilador. Agora, ele teve a habilidade, o que aquilo ali permitiu, ele deu a habilidade para uma pessoa agora, ao invés de escrever código em linguagem de máquina, um compilador em linguagem de máquina, né, agora ele consegue escrever compiladores na linguagem C. Tudo bem que é uma linguagem C muito limitada, que aquele bravo engenheiro, né, projetista de compilador, né, tem condições de escrever, tá certo? Mas ele já tem condições de escrever em código que não seja código de máquina, certo? E com isso, ele conseguiu agora, né, elaborar a linguagem do compilador que ele tinha antes, a linguagem C que ele tinha antes. Agora, né, a linguagem de entrada não é mais C menos. Agora a linguagem é apenas C menos. Ainda dá trabalho escrever compilador. Afinal de contas, ele está escrevendo compilador num fragmento de C muito limitado, entendeu? Então, então ele avançou um pouquinho. Então, antes era C menos aqui, e agora ele conseguiu construir agora um compilador para a linguagem C-. Ele adicionou várias features à linguagem C. E assim vai. Entendeu, pessoal? Então, note que o que ele gera aqui é código de máquina. Tá? Enfim, pessoal, vocês entenderam isso aqui? Então, o nome desse processo que eu estou demonstrando, ilustrando para vocês aqui, se chama bootstrapping. Eu estou demonstrando o processo de bootstrapping, né, através de diagramas de Tombstone.
mostrando que a gente começa a construir, né? Normalmente, hoje não precisa mais se fazer isso, porque a gente já tem tradutores, já tem ferramentas chamadas assemblers, que facilitam demais o trabalho da gente. Mas, para responder aquela história, né, que um aluno poderia ter perguntado, né, olha, quem é que nasce primeiro, se é a galinha ou o ovo? Entendeu? Né? Aqui a gente explica isso aí. Mesmo se você não tivesse essas ferramentas de assemblers, esses assemblers, para quebrar o ciclo aqui, certo? Né? Isso aqui é resolvido dessa maneira. Seria resolvido dessa maneira. Pessoal, tá claro isso que eu expliquei aqui? Alguém tem alguma dúvida sobre o que são esses diagramas? O que é que eles, né, o que é que cada canto dessa pecinha aí de Lego, desses T's, representam, né? E o significado do processo de bootstrapping, basicamente, são esses dois conceitos que eu estou trazendo para vocês com esse slide aqui. Vocês têm dúvidas sobre alguma dessas duas coisas? O que é que significa, o que é que representa um diagrama de Thompson? E dois, o que é o processo de bootstrapping? Uma dúvida, professor. Desse diagrama especificamente. Se no primeiro, no T, ele pega C, para linguagem de máquina. Esse mais de baixo aqui. Não, no de cima. No de cima, esse C aqui. Ele pega C, máquina. Linguagem de máquina, tá? Porque o segundo pega em C para linguagem de máquina. E não da linguagem de máquina, visto que isso eu achei que seria a saída do de cima. Não, eu acho que você está um pouco confuso. Veja só. Esse C aqui, isso aqui é completo. Veja só, isso aqui é completo. O cara pegou o código C, você escreveu o código C, olha. A vista que você tem que olhar nesse ângulo aqui, você consegue ver o cursor movimentando? Sim. Né? Então, veja só. Alguma pessoa escreveu o código C, certo? C, né? E esse carinha, essa pecinha aqui, ele traduziu para código de máquina e acabou-se. Acabou-se. Não tem mais nada. Ele traduziu para código de máquina. Então, você imagine você aí escrevendo um Hello World da vida em C, e ele traduz aquilo para código de máquina, acabou-se, não tem mais o que fazer. Entendeu? Certo? Então, olhando para essa pecinha aqui, é isso. Só que, veja só, esse compilador dessa pecinha aqui, ele foi escrito, certo? Para você conseguir aquele compilador, certo? Para isso funcionar, essa linha aqui, esquerda para direita, para isso aqui funcionar, ele precisou compilar esse Tzinho aqui em alguma coisa. Isso aqui não vai funcionar antes disso ser compilado. Entendeu? Ele escreveu esse compilador que faz essa tradução aqui de C em M, ele escreveu em C. Entendeu? Então, você só vai poder esquecer desse canto aqui uma vez que você tiver resolvido essa parte aqui de baixo. Entendeu? Uma vez que você tiver resolvido essa parte de baixo aqui, entendeu? Você pode esquecer, né, que isso aqui foi escrito em C. Isso aqui pode ter escrito em Java, Haskell, né? Uma vez que você resolver essa parte de baixo, não importa qual foi a linguagem de implementação, certo? Só que esse compilador, ele foi escrito em C. Ele não funciona se você não compilar. Entendeu? Sim. Então, tá aí... Oi? Agora fez todo sentido. Certo? Então, isso aqui só faz sentido, isso aqui só vai funcionar, tá certo? Uma vez que você tiver resolvido isso aqui. Afinal de contas, o cara escreveu um compilador na linguagem que ele escolheu foi C. Tá certo? Então, ele precisa resolver isso antes de qualquer coisa. Entendeu? E aqui a gente está mostrando como é que ele resolve isso. Ele pega esse outro compilador aqui. Entendeu? Que pega C e gera código direto de máquina. Entendeu? Então, esse compilador de C, certo? Esse compilador vai existir um código executável para ele, porque foi um compilador que foi
que ele passou aquele código para esse, né, para esse carinha aqui, e ele gerou o código de máquina. Então, você tem acesso ao código executável agora deste compilador, né? Porque você passou como entrada aquele código C e ele gerou como saída código de máquina. Aí, mais uma vez, mas você não falou que para isso funcionar, ele precisa resolver primeiro esse cantinho aqui. Eu não falei? Falei. Só que nesse caso, esse cantinho aqui está escrito em código de máquina, entendeu? Código de máquina é onde tudo começa, entendeu? Então, seria instruções aí, x86, entendeu? Instruções ARM, instruções, tá certo? Em RISC, tá certo? Então, o cara, por isso que eu falei que o cara foi bravo nesse caso, entendeu? Enfim, pessoal, então, é isso, tá certo? Então, seguindo em frente. Então, para que serve um compilador? Olha, por que a gente está falando sobre isso aqui, tá certo? Então, o motivo é diminuir esforço humano, pessoal, tá certo? Um compilador permite que a gente seja mais produtivo no desenvolvimento de código, de várias maneiras diferentes, tá certo? Então, antigamente as pessoas não tinham compiladores, então só fazer num período, né, não muito longe, tá certo? Numa época não muito longe, então, os professores dos meus professores, por exemplo, eu estudei, fiz minha graduação no SIM, né? O pessoal reservava hora, né, lá no NTI, onde hoje é um NTI, que tinha um mainframe lá antigamente, o pessoal perfurava cartão, né, escrevia código perfurando o cartão. E basicamente, perfurar cartão significa expressar instruções de uma máquina, certo? Olha, instrução tal, né? Leia, né, o registrador, tá certo? Tal, tá certo? Adicione um registrador tal com um registrador tal. Era isso que representava os furos nos cartões. Eram instruções específicas para as máquinas. Então, não havia compilador. Meu professor, entendeu? Fazia isso ainda. Então, não era uma época tão longe assim. Lógico, para história da computação, relativamente distante, tá? Porque a gente não tem uma história tão longa assim, né? Mas, enfim, então os compiladores permitiram que as pessoas não precisassem mais escrever código, né, escrever seus algoritmos perfurando o cartão, né? Então, inicialmente, as pessoas tinham, né, construíram assemblers, que nada mais eram do que um tipo de compilador, tá certo? Que permitiu que as pessoas não precisassem fazer aquilo, né, de maneira tão manual, certo? Conseguiram fazer e dessa maneira ser mais produtivo. Então tem histórias assim, né, anedotas, né, contando o pessoal saindo do CCN, que na época não era nem Centro de Informática, era Centro de Ciências Exatas da Natureza, isso aí faz bem mais recente, uns 15, 20 anos atrás, tá certo? A gente era junto de Matemática e Estatística, o pessoal vindo daquele prédio onde hoje é o CCN, indo para o NTI, né, algumas pessoas levavam uma topada, né, batiam na pedra, né, e os cartões caíam no chão todos, né, fora de ordem, né. Então tem anedotas, né, sobre, né, o que acontecia nessa época, certo? De toda maneira, pessoal, compiladores ajudam de várias maneiras. Então, por exemplo, permite você detectar automaticamente erros, tá certo? Então, o que a gente chama de erros de tipo, por exemplo, certo? Ou erros léxicos, ou erros sintáticos. Tem erros de naturezas diferentes que o compilador consegue detectar, certo? Então, quando o compilador emite um erro, né, ele está capturando erros de naturezas diferentes. Então, por exemplo, você está passando um parâmetro com um tipo inadequado para uma função, tá certo? Ou você está fazendo uma chamada de uma função que o nome daquela função não existe, tá certo? Você está adicionando dois valores com tipos incompatíveis. Tem uma variedade de erros que compiladores conseguem perceber, certo?
que se você não tivesse compiladores, levaria mais tempo para você perceber aquilo ali, certo? Então, o compilador ajuda nisso aí, né? Geração de código portável. Então, o compilador permite que você, você diga, não, eu vou gerar código agora para x86. Não, agora eu vou gerar código para ARM. Então, o compilador permite que você diga qual a arquitetura que você quer gerar o teu código, né? E ele se adapte para aquela arquitetura, sem que você tenha que incorporar essas mudanças no teu código, tá certo? Né? E sem incorporar mudanças no teu código, significa que você vai ser mais produtivo, que você pode ignorar aquelas diferenças de arquitetura, certo? E dessa maneira você tem um código único e você dá manutenção de maneira mais ágil no teu código, certo? Otimização de código. Antigamente o pessoal ficava escovando, que a gente chamava de escovar bit, né? Então a gente ficava, né, procurando formas, oportunidades de otimizar o código, né? Porque a gente não tinha compiladores que fizessem isso automaticamente para a gente. Então hoje em dia não é mais assim. Compiladores podem otimizar o código tanto no desempenho, na velocidade do código, no tempo de execução, né, quanto no tamanho do código, certos sistemas, particularmente sistemas embarcados, né, se você for pensar aí numa televisão, ou no ar-condicionado, até num código que vai ali dentro de um projetor de vídeo, tá certo? E a gente, quando tinha aulas presenciais, a gente tinha aqueles projetores, né? Então, tem código embarcado em tudo que é tipo de dispositivo, certo? E esses dispositivos têm limite do tamanho, certo? Então, você pode querer também otimizar o tamanho do teu código que tu vai gerar. Ou você vai querer otimizar a energia, certo? Então, aplicações de celular, telefonia, por exemplo. Então, demanda muita energia. Em algumas aplicações, você quer otimizar, ser mais econômico no consumo de energia, certo? E otimizar teu código de maneira a considerar aquilo ali. Certo? Enfim, pessoal, então eu espero que eu tenha justificado por que a gente precisa de compiladores. Então tem um histórico longo aí, certo? Eu já contei para vocês algumas anedotas, né, sobre isso. Então, antigamente, a mensagem principal aqui é que antigamente era muito mais desafiador, tá certo? Você precisaria ser realmente um hacker, uma pessoa muito, né, desbravadora, né, no sentido de explorar, né, caminhos tortuosos, tá certo? Para ser realmente um engenheiro de um compilador, certo? Hoje em dia não é mais assim, porque existem ferramentas para automatizar várias etapas dentro do processo de compilação. Então, lembra que eu falei, olha, o compilador é dividido em dois módulos, módulo de análise e módulo de síntese. Então, dentro de cada um desses módulos, esses módulos podem ser organizados em várias tarefas independentes, e cada uma dessas tarefas, né, tem vários passos que podem ser automatizados hoje em dia. Então vocês não vão precisar, sei lá, escrever um autômato, né, manualmente, tá certo? Para reconhecer uma determinada linguagem aí, né, tá certo? Linguagem de tokens, que a gente vai falar sobre isso, tá certo? Né? Então, tem vários componentes para auxiliar isso, né, hoje em dia, tá certo? Enfim, pessoal, então por aqui a gente interrompe o vídeo, né, dessa aula aqui.